é Lucas capítulo de número 5, capítulo 15, perdão. Quando Jesus conta uma trilogia de parábolas. Elas são chamadas de parábolas de arrependimento. Começando aqui no versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Isso aqui é a parábola da ovelha perdida. O foco da parábola é a que se perde, não é as que estão salvas. O verso 5, achando-a, põe nos ombros e cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Observe, ele fala aqui a figura do pastor é Deus, né? A figura da ovelha são os perdidos. E ele deixa os salvos em lugar seguro e vai atrás dos perdidos. E quando encontra, traz nos ombros e faz uma festa. A próxima parábola é a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E então, achando-a, reúne os amigos e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma perdida pode representar valores que a gente perde dentro de casa, até mesmo na família ou mesmo dentro da igreja, valores que são desprezados. Mas aqui ele diz que é um pecador, né, que se arrepende, diz que há júbilo diante dos anjos de Deus no céu por um pecador que se arrepende. Observe que o júbilo não é dos anjos, é diante dos anjos. O júbilo é de Deus. Então, Deus, o coração de Deus palpita por almas. Então, Deus se entristece muito mais do que nós quando vê essa realidade. Eu e você ficamos tristes quando assistimos uma notícia ruim na TV, uma notícia trágica. Pois é, a gente assiste uma outra perdida. Imagina Deus vendo isso o tempo todo, porque tudo está claro diante da vista dele. Essa multidão de gente perdida. Então, percebeu a dor do coração de Deus? Continuemos. Página 54, usando o sofrimento. Estamos na lição número 9, tribulações não impedem o processo de maturidade. Na parte terceira, na parte final, que diz assim: a Bíblia diz que Jesus foi experimentado no sofrimento e por isso sabe se compadecer daqueles que sofrem. Olha só, Jesus sofreu e então ele tem experiência própria. E quando sofremos, ele intercede de uma forma muito especial por nós. Paulo entendia o significado dessas expressões e por isso sabe que o seu sofrimento contribui para a causa do Evangelho, na medida em que auxilia outros a lidarem com suas dores. Ele vê em seus problemas uma oportunidade de fortalecer outros que passam por situações semelhantes, motivando-os a continuar servindo. Então, às vezes, Deus permite eu e você passarmos lutas e Ele nos consola. E depois usa a nossa experiência para ser uma forma de consolar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. O nosso testemunho pode fortalecer outros que passam pela mesma luta. A Bíblia diz que Paulo coopera com Arquipo. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo encoraja Arquipo, pastor da igreja, a cumprir seu ministério
e toma como referência os seus próprios sofrimentos, os quais não devem ser empecilhos para a permanência no serviço, mesmo em meio às perseguições. Arquipo atende fielmente à recomendação paulina, a ponto de tornar-se mártir ao ser esfaqueado pelas tropas romanas de Nero. É o que está lá em Colossenses 4, 17 e 18. Então, vamos continuar, né, irmãos? O exemplo aqui de pessoas que sofreram para levar a palavra de Deus. Paulo entende que os seus sofrimentos, estando preso por 8 dos seus 25 anos de ministério, não eram prejuízo do reino, mas cooperavam com o encorajamento dos cristãos não-judeus. Talvez indicando a eles que a fé é mais importante do que a própria vida. Paulo vê a soberania divina em todas as situações. Quer dizer, Deus não perde o controle da história. Deus permite certas situações e Ele está conosco naqueles momentos difíceis. O sofrimento coopera com a pregação. Enquanto preso e sob constante ameaça nas cadeias das cidades de Éfeso, Filipos, Roma e Jerusalém, Paulo encontra tempo e concentração necessários para escrever as cartas às igrejas de Éfeso, Filipos, Colossos e Filemão. Olha quantas cartas ele escreve na cadeia. 1, 2, 4 cartas. E por isso entende que, pelo uso da pena, a mensagem nunca ficaria presa. Paulo sabe usar o sofrimento, tornando o tempo em que passa por ele um tempo de produção ministerial. Meus irmãos, essas cartas aqui elas são chamadas de cartas cíclicas, porque elas circulavam nas igrejas. Então, elas eram copiadas e passavam de uma para outra igreja. E hoje faz parte do cânon sagrado, né, do Novo Testamento. E são profundamente edificantes, teológicas, para a nossa vida espiritual. Não sejamos daqueles crentes autocompassivos que, nos seus movimentos de aflições, são tomados por comiseração de si mesmos e se tornam deprimidos e improdutivos. Temos muitos exemplos bíblicos e contemporâneos para usar os sofrimentos como ferramenta de produção. A sabedoria não está em não falhar ou não sofrer, mas usar nossas falhas para amadurecer e nosso sofrimento para compreender a dor dos outros. Meus irmãos, nós somos perfeitos, né? Mas quem desiste na primeira nunca vai chegar em lugar nenhum. Tem uma situação no ministério de Cristo que é muito interessante. Quando Jesus ora para um homem que era cego, e aí, depois de orar, ele pergunta para o homem se estava enxergando. Então o homem diz: eu estou vendo umas pessoas parecendo árvores. O homem era cego. Depois que Jesus ora, ficou míope. Aí Jesus disse: então vamos orar de novo. Aí orou pela segunda vez. Só existe esse exemplo na Bíblia. Então ele ficou perfeitamente curado. O que isso ensina para a gente? Nunca desista na primeira. Segundo, sempre é cedo para desistir. Tá certo? Terceiro, você nunca será um fracasso, a não ser que desista. Então, persevera. Hoje nós temos a lâmpada, né, de LED. Ela é não sei qual geração, mas antes da lâmpada de LED veio uma chamada lâmpada de filetes incandescentes. Essa foi a que durou mais tempo, eu acho que quase uns 100 anos. Aquela velha lâmpada que esquentava muito, sabe? A meio amarelada, então aquela é lâmpada de filetes incandescentes. Quem inventou aquela lâmpada foi um cristão, chamado Thomas Edison. Mas sabia que ele errou mais de 1000 vezes e nunca desistiu? Mais de 1000 vezes dava errado. Todo mundo desencorajava ele mais de 1000 vezes, até que uma deu certo.
E aí surgiu a lâmpada de filetes incandescentes. Pois é, essa lâmpada durou esse tempo todo, só agora foi substituída pela lâmpada fluorescente e agora, mais nova, a lâmpada de LED. E a lâmpada de LED é incomparavelmente melhor do que as duas outras, porque gasta menos, ilumina mais e não esquenta, não tem perigo de pegar fogo, né? É a tecnologia. Mas sabe, gente, perseverança, muita perseverança. Tá certo? Continuemos aqui, ó. Não sejamos daqueles crentes, né, como já foi lá, vamos continuar. Autocompassivo, que nos seus momentos de aflição são tomados por comiseração de si mesmo e se tornam deprimidos. E eles então desistem. Olha essa frase final que me chamou a atenção. A sabedoria não está em não falhar ou não sofrer, mas usar nossas falhas para amadurecer e nosso sofrimento para compreender a dor dos outros. É verdade, às vezes a gente é muito sensível até que a gente passe por uma luta. Aí ficamos mais sensíveis com a luta dos outros. Mas o sábio aprende com o erro dos outros. Não precisa ele errar para ele aprender. O sábio, né? O inteligente aprende com os erros de si mesmo. Mas o burro não aprende de jeito nenhum. Vamos ser pelo menos o inteligente. Vamos concluir? Sabemos experimentalmente que todos sofrem e que no mundo teríamos aflições. João 16:33. Mesmo sendo crentes e consagrados a Deus, creio que não devemos procurar pelas aflições. Todavia, elas são pontes que podem nos conduzir para a maturidade, dependendo da causa e da forma como a ela reagimos. A Bíblia indica que o processo de maturidade começa pela capacidade de mantermos-nos alegres na tribulação e termina com a construção do caráter aprovado. Como não conseguiremos escapar das tribulações, então é sábio obter o maior proveito possível por meio de reações positivas, à luz da palavra de Deus. Reações positivas. Sabe, eu vejo muitas pessoas deprimidas enchendo a cara. Por que não fica deprimido e fala, vou orar? Não aguento mais tanta depressão, vou ficar a noite inteira orando. Sabe, eu vou evangelizar, eu vou no monte orar, eu vou ler a Bíblia. É sempre reações ruins. Vou tirar a vida, vou encharcar, vou ver, sabe? Por que você não tem uma reação positiva para os seus problemas? A Bíblia diz, quem está triste, chora. Não, ora. Quem está alegre, cante louvores. Olha, então a Bíblia diz para você orar. Não é para você ficar só chorando, se queixando, reclamando, culpando a Deus e o mundo. Todo mundo passa luta, mas você deve buscar em Deus uma forma de vencer as lutas e tirar alguma experiência boa dessas lutas. Eu vou encerrar as minhas palavras aqui, meus irmãos, orando por vocês e lendo essa última referência. Eu já fiz um estudo sobre esse texto aqui, que vocês vão, se Deus permitir, estudar, talvez no começo de 2021, na revista Os Céus de Deus. E eu fiz um estudo do livro sobre os céus de Deus, pegando vários textos, e um texto foi esse aqui, do livro de 2 Coríntios 12, quando Paulo diz que foi ao paraíso, ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que não é lícito dizer aos homens. Mas depois ele fala que aconteceu uma situação bem difícil. Ele diz assim, ó, no versículo 5, do versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois eu sei, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. Então a preocupação de Paulo não era ser reconhecido como apóstolo porque ele teve uma visão do céu.
mas por causa do comportamento dele, do testemunho dele. Era isso que ele estava preocupado. Então no versículo 7 diz, para que não me ensoberbecesse, para eu não me exaltar, para eu não me achar, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, isso é sofrimento, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, essa situação ruim, que ele não diz o que é exatamente, fazia ele orar, com perseverança. Orar, buscar o Senhor. Então, Jesus disse, a minha graça te basta. É como se ele falasse, tudo que você precisa já está com você. É a minha graça. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, no sofrimento. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que ele está dizendo aqui é que as lutas, tribulações, aproximam ele da fonte de força, da fonte de poder, de graça, que é Deus, através da oração. A oração é a maior declaração de dependência de Deus que existe. Então, eu e você passamos lutas e tribulações, mas elas são necessárias para aprofundar o nosso crescimento em Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui, estudando a Tua Palavra. E eu sei que do outro lado deve ter pessoas que passam nesse momento lutas e tribulações. E eu oro para que o Senhor conceda a Tua bênção, a Tua graça, o Teu consolo, o Teu conforto ao coração desse irmão, dessa irmã, que de alguma forma está sendo provado, está sendo triturado pelas tribulações. Fortalece, ó Deus, o coração do Teu filho, fortalece a alma do Teu filho, as suas emoções, com a certeza de que ele não está sozinho, que o Senhor está com ele e de que tudo vai finalizar bem, Senhor. As lutas vão passar e as coisas vão melhorar e eles vão sair dessa luta mais fortalecidos, mais crentes, mais fiéis ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando nossa igreja, fortalece o nosso presidente, tem misericórdia do nosso governador, do nosso prefeito. Pedimos em nome de Jesus, nesse momento. Amém. Meus amados, Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.